entre outros membros da sociedade civil para a elaboração da presente propositura. A Lei Federal número 12.519, de 10 de novembro de 2011, institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negro, a ser comemorado no dia 20 de novembro de todo ano. Nesse sentido, Itaú de Minas entra em comunhão com a União, trazendo para o município o debate sobre desigualdade e valorização negra. E para essa justificativa, me utilizo da observação de Guilherme de Almeida, que se debruçou para a realização desse projeto. Em nossas reuniões, fui sensibilizado pelos relatos de pessoas que sentiram na pele o alto preço da normalização da discriminação, preconceito e indiferença da sociedade frente à diversidade. Profissionais que se formaram com muita luta, superando todas as dificuldades enfrentadas em uma sociedade racista, misógina e conservadora, mas que carregam consigo a dor de um passado que moldaram suas personalidades. Foram forjados em dor e lágrimas para suportar a desconsideração humana. Qual psicológica e emocional possui uma criança para encarar a raivosa sociedade que desfere contra ela palavras e atitude de desrespeito simplesmente por ser negro? Onde estão os negros em posição de chefia? Qual a dificuldade em insertar os negros em cargos chaves da sociedade? Está na hora de colocarmos as questões que criam a desigualdades socioeconômicas, culturais e profissionais, baseados unicamente na cor em pauta. Atacar diretamente suas causas e superar essa retrógrada visão de tornar insignificante o racismo arraigado na sociedade que cega para ver a beleza em sermos diferentes. Não somos todos iguais, nunca fomos e nem pretendemos ser. A igualdade deve ser material, igualdade de condições, de possibilidades. Mas a cultura, a crença, sexo, a história e cor são diferentes e deve ser exaltado a beleza em ser assim. Me aproximo das palavras de Leonardo Boff em A Voz do Arco-Íris 2000, em que apresenta: se não sou negro por raça, por ser negro por opção política, mesmo não sendo negro, posso assumir a causa da libertação dos negros, defender o direito de suas lutas, reforçar, como puder, sua organização e sentir-me aliado na construção de um tipo de sociedade que torne cada vez mais possível a discriminação racial e a opressão social, e que veja como riqueza a diferença e acolha como complementação. As questões que envolvem o racismo institucional devem ser causas para despertar a comunidade itauense para enfrentar os desafios em pôr em discussões assuntos dolorosos e delicados, mas necessários para superarmos esse passado. Precisamos abolir as correntes que instituem o racismo no cotidiano, normalizando a distância social, as discriminações, o humor racista, o discurso de ódio. Se faz urgente superarmos o racismo que está agarrado na cultura em que fomos formados e deixarmos de sermos escravos dessa imposição que está atrelada à nossa cultura. Da mesma forma, como o negro tem que se assumir como tal, encarar que é cidadão possuidor de direitos e rasgar as amarras da discriminação e posicionar na vanguarda da luta por seus direitos e garantias, ocupar as primeiras fileiras dos espaços de participação e dos momentos de transformação. Não é mais possível se esconder na pesada máscara que a sociedade nos impõe, criando um padrão aceitável. É momento de aceitar nossas escolhas, nossa cultura e nossa história, saber que somos diferentes e valorizar isso. Nesse contexto, o presente projeto de lei busca dar um pequeno passo no enfrentamento do racismo e da abrupta desigualdade racial visualizada em nossa comunidade. Um projeto que nasce do povo, da verificação da necessidade de mudar uma longa e duradoura realidade. Assim, a Semana da Consciência Negra e a ação antirracista deve ser dedicada ao desenrolar de atividades de debate e discussão da situação dos negros e das negras em nossa sociedade, bem como a divulgação e exaltação da história e cultura afro-brasileira, transformando o pensamento social para a conscientização pelo respeito à diversidade e luta contra o racismo em suas mais variadas formas. A grande necessidade que a luta por elevação da história e cultura negra e contra a discriminação saia dos papéis e campos das ideias e invada o poder público, os cargos de liderança e gestão, e ganhe espaço da pauta pública, das ações sociais, educação e políticas públicas. É preciso representação, é preciso participação. Precisamos mais do que criar uma cultura de não racismo,
criar uma cultura antirracista, que não se policie nas suas ações, mas que fiscalize para que não ocorra. Assim, estaremos atendendo, inclusive, os objetivos fundamentais da República estabelecidos no artigo 3º da Constituição Federal e o direito humano à igualdade apresentados no artigo 5º, da mesma forma que atender nossa lei orgânica em seu artigo 1º, parágrafo único, bem como os artigos 2º e 3º. São ações como essa que visam diminuir a imensa desigualdade social existente, aproximar as culturas e demonstrar a necessidade de convivência, quebrando as ideias políticas, jurídicas, sociais e econômicas segregatórias. Nobres edis, ao aprovarmos esta lei, estaremos demonstrando à comunidade nossa responsabilidade na luta antirracista e busca da garantia dos direitos da população negra, afirmando nosso compromisso de garantidores da Constituição Federal e Estadual, da Lei Orgânica Edital de Minas e com a ordem social. Para tanto, pedimos o apoio do nobres edis para apreciação da presente matéria e colocamos à disposição de todos para a coautoria desse projeto. Câmara Municipal de Itaú de Minas, 12 de março de 2020, vereadores Davi Souza, Matheus Vilela Silva e Denis Donizete Magalhães. Mensagem ao projeto de lei complementar número 1 de 2020. Senhores vereadores, apresento-lhes o anteprojeto de lei ordinária número 1 de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de lâmpadas de LED nos prédios, espaços e vias públicas, em detrimento das lâmpadas atuais do sistema de iluminação pública, e o projeto de lei complementar número 1 de 2020, que altera dispositivo que menciona na lei complementar número 56 de 2019, que institui a revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas e da outras providências. A utilização de outros emissores de luz se mostra cada vez mais presente quando o tema exposto é sustentabilidade. As chamadas LEDs estão associadas à busca por um meio ambiente mais equilibrado, uma vez que proporcionam grande eficiência energética. Estudos sugerem que a conversão completa para a tecnologia de LED diminuiria em até 50% as emissões de CO2, gás carbônico, a partir do uso de energia elétrica para iluminação em pouco mais de 20 anos. É fato que as lâmpadas convencionais detêm uma vida útil menor em relação à dos LEDs, devido ao aquecimento que elas sofrem. Ademais, as diodos emissores de luz ganham um bom espaço no mercado da iluminação, por serem econômicas e muitas vezes possuírem maior luminosidade. Prova disso, a nítida presença do LED em nosso cotidiano, como nas TVs, smartphones, residência, entre outros. Portanto, é notável a enorme vantagem da utilização de lâmpadas LED como instrumento principal para a iluminação pública de um município, vez que se mostra totalmente benéfica à população, à administração pública e ao meio ambiente. Diante do exposto, solicito ao Executivo que remeta a matéria que trata do anteprojeto de lei número 1 ao Legislativo em forma de projeto de lei para sua devida tramitação e no tocante ao projeto de lei complementar número 1. Peço ao apoio dos nobres pares para que nos apoiem nesta iniciativa na aprovação da referida matéria. Sala das Sessões, em 9 de março, vereador Donizete Antônio Amorim. Requerimento número 41 de 2020. Requer que sejam apreciados em regime de urgência especial os projetos. A. Proposta modificativa ao projeto de lei número 10 de 20, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei número 1063 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, o CEFEM. B. Projeto de lei 12 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional na lei número 1063 de 2020, que estima a receita e exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Justificativa. A solicitação visa dar agilidade à tramitação desses projetos, do qual será necessária uma pronta apreciação. Sala das Sessões, em 16 de março de 2020. Oberdan Faria, presidente. Juliana Matter, vice-presidente. Matheus Vilela, secretário. Anteprojeto de lei ordinária número 1 de 2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de espaços de lâmpadas de LED nos prédios, espaços e vias públicas em detrimento das lâmpadas atuais do sistema de iluminação pública. A Câmara Municipal de Itaú de Minas aprova. Artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade
da utilização de lâmpadas LED, diodo e emissor de luz na rede de iluminação pública do município de Itaú de Minas. Parágrafo único. Entende-se por rede de iluminação pública os prédios, espaços e vias públicas em suas dependências internas e externas. Artigo 2º. Os materiais a serem utilizados na inserção das redes, sistemas de iluminação pública em LED deverão atender, no mínimo, a critérios técnicos estabelecidos pela norma ABNT 5101, Associação Brasileira de Normas Técnicas, em sua versão mais recente, e com luminárias certificadas e em conformidade com a portaria em metro número 20 de 2017, contendo as características técnicas constantes do anexo 1 ou 2 da portaria e a critério estabelecido pelas diretrizes da administração pública municipal, também quanto à potência mínima dos equipamentos em função da via ou estrutura, bem como a distância entre os postes, de forma a garantir a máxima eficiência luminosa. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 3 de março de 2020, Donizete Antônio Amorim, vereador. Indicação número 22 de 2020. O vereador que subscreve indica ao Executivo Municipal para proceder à limpeza, retirada de entulhos e para que faça cerca em área pertencente à municipalidade, localizada no aeroporto, localizada atrás do parque de eventos. Justificativa. O pedido visa atender melhor a nossa comunidade em relação à higiene. Os entulhos deixados na área pertencente à municipalidade está servindo para a proliferação de baratas, ratos e insetos e doenças transmitidas por mosquitos. Por esse motivo, solicito que tome providência com certa urgência. Vereadores Davi Oliveira de Souza e Matheus Vilela Silva. Dando sequência, ficam aí remetidos para as comissões permanentes para emissão dos pareceres nos seguintes projetos. Projeto de lei número 13/2020, que institui a Semana Municipal da Consciência Negra e de ação antirracista no município de Itaú de Minas e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei complementar número 1/2020, que altera o dispositivo que menciona na lei complementar 56/2019, que institui a revisão do plano diretor de Itaú de Minas e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agronegócios, Indústria, Trabalho e Emprego. Vou aqui na ordem do dia colocar em única votação o requerimento número 41/2020, que requer a concessão de regime de urgência especial à proposta modificativa ao projeto de lei número 10 e o projeto de lei número 12/2020, ambos que autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1063 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício de 2020 e dá outras providências. Esses são os recursos orçamentários para custeio de despesas oriundo do Programa de Transporte Escolar e do CEFEM. Davi, Roberto, tá ok aí? Meu voto é favorável, presidente. Tá bom. Então, aprovado por unanimidade. Coloco em primeira... Coloco em única discussão global a proposta modificativa ao projeto de lei número 10 e 12/2020. Ambos autorizam a abertura de crédito adicional especial na lei 1063/2020, que estima a receita e fixa a despesa
do município de Itaú de Minas para o exercício de 2020 e da outras providências. Recurso orçamentário para custeio da despesa oriunda do Programa de Transporte Escolar e do CEFEM. Presidente, eu gostaria só de deixar registrado a minha alegria e meu contentamento de ver, né, esse projeto já faz alguns dias que estava parado, foi até trocado, está com uma data nova, mas a gente, através do nosso trabalho aqui interno, a gente chegou num acordo e essa casa, eu acredito que por unanimidade, acolheu, né, esse pedido do executivo, porque a gente percebeu que esse projeto aprovado beneficia bastante a nossa comunidade, principalmente com relação a esses buracos que a gente espera, né, que eles tão logo esteja aí tampado, é o nosso desejo. Então quero agradecer a presidência, todo o pessoal da casa aí, os demais vereadores, por nós ter tido esse consenso e acordar, né, no projeto para que ele ficasse da melhor forma possível para ser aprovado. Então, agradeço a todos. Eu vou deixar aqui também registrado o agradecimento do vereador Donizete e, mais uma vez, né, deixar claro que se não fosse o trabalho do vereador Donizete, não iria sair esse projeto. Por quê? Porque veio o projeto errado, o prefeito usou a rádio para poder falar que estava aguardando essa casa para poder dar andamento aí nos tapa-buracos, que logo em seguida veio e retirou o projeto. E nós conversamos com o Pedro, procurador aí do município, ele procurou e adequou aí aquilo que precisava ser adequado para que a gente desse continuidade. E o vereador Donizete, insistentemente, pedindo para que a gente colocasse isso em pauta, para que andasse melhor aí os trabalhos. Esperamos agora, né, que com essa aprovação do projeto, a administração possa estar dando andamento aí nos trabalhos. Então, ficou aprovado por unanimidade, né? Não, gente, desculpa, que é que eu estou com uma coisa aqui errada. Em primeira votação, a proposta modificativa ao projeto de lei número 10. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira votação o projeto número 12. Também aprovado por unanimidade. Passar aí no grande expediente a palavra com o vereador Matheus Vilela. Boa noite à mesa diretora, os nobres edis, os funcionários da casa, as pessoas que se fazem presente e também todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, essa semana tomei conhecimento de uma mensagem que o senhor prefeito jogou num grupo de pré-candidatos a vereadores do lado do seu partido. E acredito que era para ser uma mensagem motivacional, mas confesso particularmente que acabei rindo aqui de tanta mentirada e papagaiada. Como a mensagem era muito grande, eu resolvi passar num papel e também fiz uma resposta para cada trecho dessa mensagem que o prefeito enviou ao grupo de pré-candidatos a vereadores do seu lado. E trouxe em papel que eu vou ler, porque ficou meio grande, e não teria como, assim, eu gravar tudo aqui para me falar. O primeiro trecho que o senhor prefeito disse, ele fala o seguinte: entramos em um novo tempo, o tempo de nos unirmos e mostrarmos juntos o nosso valor. Somos responsáveis
pelo novo tempo que há de vir. Nós fomos as pessoas escolhidas para estarmos à frente desta administração. E eu respondo ao senhor prefeito: concordo com você, senhor prefeito. Com sua administração, entramos no tempo da discórdia, da vingança, do mau caráter, da perseguição. Foi esse o seu valor para Itaú de Minas. E posso afirmar, vocês não são responsáveis pelo novo tempo. Aliás, seu tempo está acabando. E nós, população, esse sim, somos responsáveis por reerguer Itaú. Vocês foram escolhidos, prefeito. O povo queria mudança. Eu queria mudança. Mas hoje, com conhecimento adquirido nessa gestão, a única escolha que quero é que o senhor vá para bem longe do nosso município e leve contigo todo o mal que aqui o senhor fez. No segundo trecho da mensagem, ele diz o seguinte, o senhor prefeito: administração esta que trouxe uma nova mentalidade na história política de nossa cidade. As dificuldades nos impôs uma postura de gestão responsável e de coragem. E em certos momentos não pudemos colocar a política à frente da responsabilidade. E a minha resposta ao senhor prefeito é a seguinte: uma nova mentalidade? Que piada de mau gosto, senhor prefeito. Cortar ajudas aos que mais precisam na saúde, educação, na assistência social, não é nova mentalidade. É ser desumano, é não ter o coração cristão. Gestão responsável e de coragem? Ora, senhor prefeito, tenha santa paciência. Como alguém que pega um município praticamente sem dívidas, consegue hoje ter uma dívida de 5 milhões. Realmente, é muita coragem do senhor fazer uma dívida de 5 milhões. No terceiro trecho da mensagem aos pré-candidatos, o prefeito diz o seguinte: mas agora chegou o tempo, e nós, que estamos à frente da administração municipal, somos responsáveis para não deixarmos a nossa cidade retroceder, e nem cair em mãos de inexperientes, que não darão conta de manter a ordem que, com a ajuda de todos vocês, colocamos nesses 3 anos de governo. A minha resposta para esse trecho é a seguinte: retroceder, essa palavra define tão bem sua gestão, que nós itauenses nunca esqueceremos esses 3 anos horríveis que passamos. O senhor realmente será marcado como o pior prefeito da história de Itaú de Minas. Mãos de inexperientes, o senhor ficou durante 25 anos no meio público, trabalhou em quase todos os setores e mesmo assim conseguiu afundar o nosso município. Se isso não é inexperiência, podemos então te chamar de incompetente. No quarto trecho da mensagem, o prefeito disse o seguinte: a hora é agora, e juntos a verdade aparece, e seremos invencíveis. A nossa cidade, se cair em mãos erradas, corre um grande risco de um colapso em breve. Por isso, devemos lutar para que a nossa cidade continue próspera e mantendo a ordem, e seja viavelmente financeira como deve ser. A minha resposta para esse quarto trecho do prefeito é a seguinte: ora, realmente é agora, senhor prefeito, hora do povo itauense se unir e mostrar nas urnas o total descontentamento com sua administração. A nossa cidade já está em mãos erradas. Aquele slogan de mãos limpas, de limpa não teve nada. Viável financeiramente, em 4 anos de mandato, o senhor administrou mais de 170 milhões de reais. E te pergunto, senhor prefeito, cadê o dinheiro do povo itauense? Será que foi viável para o município ou o senhor guardou para a época de campanha eleitoral? No quinto trecho, o senhor prefeito disse o seguinte: com toda a experiência que adquirimos, fazer a máquina funcionar como deve ser é o nosso maior desafio diário. Nós que fazemos parte dessa gestão, devemos levar a verdade a todos. Nós somos responsáveis pelo futuro da nossa cidade. E a resposta que eu tenho para o senhor prefeito é a seguinte: essa experiência, senhor prefeito,
você deve ter feito funcionar só para você, porque para o povo nada funcionou. Vocês tiraram a esperança dos nossos jovens quando cortaram o transporte escolar. Quantos sonhos interrompidos pela responsabilidade do senhor prefeito. Vocês cortaram a ajuda aos mais necessitados, que se viram abandonados pelo poder público, talvez na época que mais precisavam. Vocês cortaram consultas, remédios, exames, enfim, o povo sofreu com a saúde do nosso município. Vocês cortaram até o transporte escolar da zona rural. Imagina só que tenhamos crianças de 6 a 8 anos, crianças, andando até 5 quilômetros para pegar o ônibus. Vocês fizeram que nossos jovens fossem embora de Itaú de Minas, porque aqui não conseguiram oferecer emprego, lazer, esporte, cultura e nem educação. Vocês conseguiram transformar Itaú na lua, de tantos buracos em nossas ruas. Conseguiram transformar praças em florestas. Conseguiram endividar uma prefeitura. Tiraram toda a credibilidade que Itaú de Minas conquistou durante mandatos anteriores em toda a região. Conseguiram trazer pagamentos, 13º, e quem sofreu foi o funcionalismo público, que até hoje paga juros por contas atrasadas. Por falar em juros, o senhor conseguiu pagar mais de 700 mil em juros por não pagar boletos na data certa. Que desorganização, prefeito. E no último trecho, o 6º, ele diz o seguinte: não dá mais para se esconder. Estamos com a verdade e queremos um grupo fiel, verdadeiro, honesto e corajoso. E é com esse espírito que começamos um novo tempo. De mãos limpas, sempre, Ronilton Gomes Sintra. Minha resposta ao senhor prefeito: lógico que não dá mais para se esconder. O senhor ficou escondido 3 anos e meio. Onde o senhor estava enquanto Itaú estava desmoronando? Itaú de Minas começará um novo tempo, mas com o senhor bem longe da prefeitura. Estou diariamente na rua e vejo nas pessoas o arrependimento. Se tiver uma coisa boa que sua administração vai nos deixar, é que o povo acordou. E nesse ano de eleições, não cairão em falsas promessas. Não adianta o senhor achar que estamos em 1990 e tentar fazer só no último ano. O povo quer políticos compromissados, que fazem e batalham dia a dia por uma melhor qualidade de vida do seu município. Enfim, de mãos limpas, ficaram o povo Itaú de Minas. Aliás, o senhor limpou tudo que podia de nossos cidadãos. Como disse, senhor presidente, o senhor prefeito começou a articular o seu grupo político aí para provavelmente a concorrer às eleições municipais de 2020. E jogou uma mensagem motivacional ao seu grupo de pré-candidatos a vereadores. Mas confesso que até os próprios pré-candidatos do seu lado estão desmotivados. E não deixarei aqui, por nenhum momento, de lembrar ao povo de Itaú de Minas toda a lambança que o prefeito municipal fez durante esse mandato. Enfim, eu vou falar aqui rapidamente do coronavírus, porque é um assunto que preocupa toda a nossa população. Até nós devemos nos reunir aqui com o presidente e os demais vereadores para ver quais as medidas que a gente toma aqui na Câmara, tomando como exemplo outros municípios. Posso citar aí São Paulo, onde a minha noiva trabalha, na empresa Danone, onde quem trabalha com computadores está trabalhando só de casa. Realmente as pessoas estão se isolando, não estão indo para o serviço, e aqueles que precisam ir no local estão indo em horários diferentes, realmente para evitar uma maior contaminação e que ele se alastre aí por todo o Brasil. E só para deixar avisado, hoje à tarde o PROCON aqui da Câmara Municipal foi em 10 estabelecimentos que vendem álcool e gel e já notificaram o preço abusivo que poderia estar sendo cobrado sobre o produto. Então aqui quero dar os parabéns aos 4 advogados da Câmara e também aos servidores que fizeram esse excelente trabalho, avisando aos comerciantes
que não podem aí, no momento de, vamos dizer, de comoção, eles elevarem o seu preço aí para se lucrar de alguma forma. É realmente um momento em que todos devem se unir para que esse vírus não se alastre em nosso país. No mais, quero agradecer a oportunidade mais uma vez e devolvo a palavra, senhor presidente. Aproveitando aqui, como o Matheus tocou no assunto do corona, queria, até para que sirva de exemplo, pedir a colaboração dos senhores vereadores para que faça, nesses momentos que nós estamos atravessando, fazer o uso da palavra do seu microfone para evitar de todos nós usarmos o telefone aqui o microfone da tribuna. E, né, já passando também, pedir à coordenadora que, sempre que possível, pedir às meninas que realmente façam um repasse em todos os microfones dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roberto. Com a palavra, o vereador Denis Magalhães. Queria só cumprimentar, né, a mesa, os demais colegas, os funcionários aqui da casa, quem está presente aqui, quem está assistindo pelas redes sociais, falar aí sobre esse coronavírus. Eu já falei que na semana retrasada fiz requerimento para ver quais que seriam as medidas tomadas pelo município. E eu creio que eu estou contente com as medidas tomadas nacionalmente. Esse ministro da Saúde nosso é bom, ele está cercando mesmo de todos os lados, mesmo tendo aí o presidente contra ele. Vem o ministro da Saúde e fala que é uma pandemia, que é grave, que é isso, que é aquilo. Aí o presidente da República vem e desfala dele. Fala que não é nada, que é coisa à toa, que pode pegar na mão, que pode ser isso, pode ser aquilo, mas o cara está sendo firme. Está sendo firme. Ele tá lidando com a saúde da população. Mesmo quando o principal líder da nação não está dando bola. Não está. Está a nação inteira dando bola, a nação inteira. O Brasil inteiro, todos os governadores, todos os prefeitos, todos os vereadores estão aí sabendo que tem que cercar, mas nós temos um presidente da República que insiste em falar que é coisa à toa. Não é. Não é. Mas então, a gente tem que... Eu fico contente com a atitude dos governadores dos estados todos, né? E fico contente também com a atitude da nossa administração, que está cercando antes, está seguindo o exemplo do Brasil todo, né? Tem muita gente contaminada, 200 e pouco, não é muita gente para uma nação de 200 milhões. Teve uma morte, é pouco em vista da Itália, tudo. Só que o Brasil, esse ano, nessa epidemia, está saindo na frente. Então, isso é muito bom. E que a gente siga aí, né? Porque o povo segue muito. Parece que se você chegar para a pessoa, para muitas pessoas, chegar e falar para a pessoa, isso acontece, isso, parece que a pessoa, nessa época de Facebook, de WhatsApp, o povo acredita mais no que vê escrito, no que vê falado nesses Facebook, nesses WhatsApp. Então, vê também no que pode confiar. Confiar aí em órgãos oficiais. A gente vê aí que a nossa imprensa do Brasil todo está empenhada em mostrar a verdade para o povo. Então, assistir mais televisão, porque televisão e rádio têm um compromisso histórico e muito sério com a verdade. O que você vê na televisão e o que você escuta no rádio, você pode ter certeza de 100% de verdade. O que vem pelo WhatsApp, o que vem pelo Facebook, infelizmente, tem pessoa que faz brincadeira com coisa séria. Tem pessoa que faz maldade
com coisa séria. No momento desse, a gente vê brincadeira, a gente vê mentira vindo aí pelas redes sociais. Então, mais uma vez, eu repito aqui, uma coisa dessa é demoníaca. Eu não vou ficar com medo de falar essa palavra aqui. É demoníaca uma coisa dessa que faz. Então, acreditem na televisão e acreditem no que vem pelo rádio. E aqui na nossa cidade estão sendo tomadas muitas medidas. Muitas. É aula que não vai ter, né? É álcool gel para tudo quanto é lado. É muitas medidas mesmo. E o que a gente pede que fique em casa. E quem tem idoso em casa, idoso, crianças, está se falando aí que esse vírus não é tão letal para gestante. É sim, é letal. Eu falo aqui de experiência, que não tem muita diferença da gripe suína, esse vírus, não. É letal sim. E eu estou falando aqui do jeito que eu estou falando, que há 10 anos atrás, com a gripe suína, que não teve, nem no estado, nem na nação, e muito menos no município, um cercamento antes que acontecesse. Antes. Depois que a broba lastrou, aí teve. Mas não foi só aqui não, foi no estado inteiro, no país inteiro. Na época da gripe suína foi assim. Estou aqui querendo meter o pau, estou falando verdade. E estou falando a verdade de quem perdeu uma cunhada. E eu posso falar também pela Angelita que perdeu um cunhado. Então, só aqui na Câmara tem 2 vítimas desses vírus, que vêm lá de fora. Então, aqui eu estou falando é de quem sentiu na pele. E de quem sente. De quem tem uma sobrinha lá que não conheceu a mãe. Mas, graças a Deus, tem a minha mãe que cria ela. E um sobrinho que perdeu a mãe com 6 anos. Então, eu estou falando aqui, eu não estou aqui querendo fazer alarde nada, mas a minha cunhada morreu há 10 anos atrás. E não tem diferença nenhuma, não. É coisa que vem lá da China, que vem vindo, então, e nos colocarmos nas mãos de Deus, que é a maior proteção que a gente tem. E aqui em Itaú, na época da gripe suína, nós tivemos 3 falecimentos, que foi a cunhada minha, que estava grávida. Então, por isso que eu falo que é perigoso para uma mulher grávida. Sim, você vê na televisão, nos lugares, não, tem que fazer estudo, não, é perigoso. Nossa, agora virou médico, não, viu uma cunhada minha morrer, que é uma certeza maior do que essa. Morreu com 22 anos com a pressão 12/8. Só porque o pulmão dela não deu conta mesmo. Então, rebenta mesmo. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas, graças a Deus, eu estou contente com o que está acontecendo no nosso país dessa vez. Estou contente. Se eu pudesse mandar uma moção de aplauso para o ministro da Saúde, eu mandava. Está fazendo um servição. Está cercando antes. Então, quem tem pessoa idosa em casa, cercar, essa questão de complementar, sair menos, porque pode que eu tenha uma imunidade maior, mas eu levo lá para minha casa para uma pessoa que está com uma imunidade menor. Pode que a minha imunidade ela é forte, mas eu estou com ele, não vai desenvolver em mim, mas vai desenvolver em outra pessoa. Hoje parece que as consultas lá na Santa Casa foram canceladas, quer dizer, para o povo, e menos em hospital, tudo. Então, quero aqui parabenizar a Secretaria de Saúde nossa, quero aqui parabenizar a Secretaria de Educação, quero aqui parabenizar o nosso prefeito, que estão todos engajados nessa campanha. Vai colocar álcool gel na rodoviária, para tudo quanto é lado, certo? Então, tem que parabenizar, que se engajaram na campanha estadual, que o Zema já fez muitos pronunciamentos, na campanha federal do ministro. Então, aqui em Itaú, estão sendo tomadas ações. Estão sendo. Porém,
a gente tem que contar com a proteção divina, fazer a nossa parte e falar que mesmo a gente estando aí nos protegendo de todo tipo, lavando mão e não indo no lugar, estamos todos sujeitos a contrair. Mas o que a gente puder escapar dele, a gente tem que escapar, certo? Então, eu acho que nós também, como formadores de opinião, nós vereadores, aonde a gente vai, né? Eu acho que agora não é o momento. Se eu chegar num bar, não é o momento de eu fazer discurso político e não é o momento de eu subir numa cadeira e pedir voto para vereador. É o momento de eu olhar na cara de cada um que está naquele bar, que está na rua, que está no convívio meu e falar: ó, fica veiaco, fica em casa, proteja o seu ente querido que está lá. Eu acho que o momento agora, se eu estou na cabeça minha, o momento agora, acho que de todos nós, principalmente nós 9 aqui, que somos formadores de opinião, o momento nosso agora é de fazer discurso, sim, mas é discurso de colocar na cabeça de cada pessoa que chegar para conversar com a gente, de prevenção. A cidade está com muito buraco, tá. As praças tá com o mato alto, tá. Tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá. Mas não mata ninguém. Agora um vírus desse mata. Então acho que nós que somos formadores de opinião e nós que estamos aí nas redes sociais, que preocupamos com a vida política do nosso município, que tem que se preocupar, é claro, tem. Vamos nos preocupar com o próximo. E quem sabe o próximo é o que está mais próximo ainda. Às vezes eu estou na tela do computador, preocupado com quantos buracos que o prefeito tampou, e pode ter uma pessoa, um avô, uma avó, uma mãe se contagiando. O momento é de preocupação. Preocupação. Então, vamos todo mundo unir. As missas já estão sendo canceladas, tudo, né? Então, eu acho que é isso. Então, eu fico aqui, eu já vou fazer assim. Eu, como formador de opinião que eu sou, e os outros 8 que também todos são, eu acho que chegou a hora da gente não fazer discurso político. Chegou a hora da gente fazer discurso de prevenção. Prevenção. Pensar na vida de cada cidadão, de cada amigo e de cada pessoa. E quem está falando aqui não é um vereador fazendo discurso, aproveitando do momento de um contágio, de um possível contágio de um vírus. Então, quem está falando aqui é uma pessoa que sentiu na pele, que viu um irmão chorando e chorar até hoje a falta de uma esposa, que viu uma sobrinha que cria ela como irmã, que podia ter uma mãe para estar dançando balé com ela, para estar jogando bola com ela. Tem a minha mãe como mãe, ensinando ela a lavar a louça, que é coisa de antigamente. Então, eu vejo. Então, estou falando aqui de coração mesmo. A hora agora é de nos unirmos na prevenção. Muito obrigado e que todos tenham uma ótima noite e que Deus, né, que esteja no coração de cada pessoa. Tem uma oração forte, que é até uma música que eu queria ensinar, se alguém quiser aprender, eu faço ela todo dia cedo. A oração das chagas abertas. Chagas abertas, o coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Amém. Com a palavra o vereador Donizete Amorim. Cumprimento a minha diretora, os amigos vereadores, as pessoas que se fazem presentes e também os internautas que estão sempre conosco aí no trabalho da casa. Presidente, faz necessário falar, principalmente para os internautas, que nós estamos trabalhando algumas sessões com a pauta trancada, né? Nesse caso, por matéria orçamentária, e que impede que a gente, né, tem outros tipos de votação. Então é interessante que às vezes algumas coisas que vão sair nas próximas sessões, algum requerimento que já está protocolado, às vezes vão estar extemporâneos.
né? Às vezes até foi solucionado, mas infelizmente esse é o procedimento das casas legislativas. Do outro lado, presidente, eu gostaria de agradecer, eu falei duas coisas aqui há um tempo atrás, a estrada lá que vai para o Tom de Chaves, que eu não sei o nome daquela estrada, não estava conseguindo passar, e nós fomos lá com o pessoal aí do grupo da estrada, com a Secretaria de Serviço Urbano e Obra, queria deixar esse relato aqui, meu agradecimento a todos os funcionários que fizeram um trabalho bom e que resolveu ali, pelo menos momentaneamente, espera que seja, que ature muito tempo, mas vamos usar essa expressão, e que ali está transitável e voltou, porque nem passar, as pessoas estavam conseguindo passar ali de condução, né? De automóveis, de carro, ônibus, tudo mais. Do outro lado também, uma das coisas que eu mais fui cobrado foi sobre aquela quadra que fica ali na Sagrada Família, próxima à escola e à creche. Aquela quadra ficava aberta e pessoas com droga, crianças invadiram, nadavam na caixa d'água, uma caixa d'água grande em cima dos banheiros, quebraram porta, ou seja, um desrespeito danado. E eles tomaram algumas providências, tamparam a caixa d'água, que é grande, estão impedindo ali alguma coisa. Eu acho que o certo era até colocar um guarda ali, para que pudesse pôr ordem naquele local. Vão reforçar o portão, que até o portão de entrada foi quebrado. Vamos deixar isso registrado. Outra coisa, eu entrei com requerimento pedindo algumas informações, eu quero falar isso hoje. Nós temos algumas casas em Itaú de Minas que foram doadas, sorteadas, há 20 anos atrás. Aquelas casas que ficam na rua Margarida de Oliveira, do lado esquerdo, e também as casas subindo aqui no bairro Campestre, uma rua do Campestre ali. E por algum motivo, na época lá, por uma falta, não foi da prefeitura, da época, se não me engano, mas pela falta do pagamento do INSS, essas pessoas não têm essa escritura. Então eu já entrei várias vezes com isso, e recentemente uma das pessoas está precisando reformar a casa e não tem dinheiro, precisa financiar. E como é que financia sem escritura? Então eu entro com um pedido com a prefeitura, e eu creio que de lá para cá, muitas coisas foram mudadas. Eu acredito que esse pagamento, né, esse débito, ele não prescreve, imagino eu. Mas teve uma série de mudanças. Por exemplo, hoje a prefeitura não pode atrasar INSS que são cobrados multas por isso. Então eu quero rever, se for preciso eu vou atrás disso aqui em Belo Horizonte, onde quer que seja, para a gente resolver a situação dessas pessoas, que são bastante famílias, que estão aí numa situação sem ter o que fazer, porque elas são donas e na realidade não têm a posse, né? Então eu acho interessante, quero inteirar desse assunto e vou tentar ver se eu consigo resolver a situação, né, importante. Do outro lado, presidente, não vou estender muito, isso aqui nem vai entrar, eu queria falar também sobre esse coronavírus. Eu acho que vai ser a maioria das falas aqui. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Denis. Eu acredito que há 2 semanas atrás, ele teve essa sensibilidade e essa capacidade, né, de antecipar os fatos, e pediu uma solução lá atrás, à Prefeitura Municipal. Aparentemente, isso pode se tornar insignificante para quem não conhece. Eu tenho acompanhado bastante essa situação do coronavírus. Lá na China, ele se propagou, porque um político lá da época, alguma pessoa influente, eu falo em política, eu não sei, é uma pessoa que detém os direitos sobre uma cidade, não sei se é prefeito ou qualquer. Quando o médico lá, o fulano de tal lá, descobriu, ele segurou mais de 7 dias, de 7 para 8 dias, sem deixar dar publicidade nessa epidemia lá local. Quando eles deram essa publicidade, eu não tinha mais controle.
E a China, todos nós sabemos que a China é um país continental maior, né, do que o Brasil. O Brasil também é um país continental, um país grande. E a China tem um diferencial assim enorme. Nós estamos com mais de 209 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão, aliás, e 300 e pouco, 390, 1 milhão e 400, 1,4 bilhão de habitantes, ou seja, é muito grande. Mas se nós voltarmos para a Itália tem 60 milhões, ou seja, o Brasil já não é um país continental, é um país pequeno, é praticamente comparado a um estado nosso, para você ter uma ideia. A Itália tem 60 milhões de habitantes, ou seja, 4 vezes o Brasil tem mais habitantes, né? Exagerando um pouquinho, aumentando um pouquinho, do que a Itália. E já morreu mais de 1.800 pessoas. E essa gripe, esse vírus, ele não escolhe. Não escolhe. Assim, trocando de miúdo, ele costuma ficar no nariz e na garganta, e por não sei qual motivo, não vou entrar em detalhe aqui, ele vai consegue chegar no pulmão das pessoas e começa a fazer tipo um controle ali, em vez de armazenar ar, armazena água. Seria mais ou menos assim para as pessoas entenderem. E é mortal. E não escolhe quem vai morrer, não. E nós temos uma solução de ficar mais fechado, mais trancado e mudar os nossos hábitos por um período. E o mais importante, que eu acho que a gente deve, brasileiro é o tipo daquele que tem que ver para crer. A pessoa não precisa ter os sintomas. Não precisa ter os sintomas de gripe, de espirrar, de tossir, nariz correndo, nada disso. Porque mesmo a partir do momento que a pessoa é infectada, durante pouco tempo ela consegue transmitir para outros. E isso é um diferencial desse vírus. Então a gente fica meio preocupado. Olha, nós já temos 323 casos no Brasil. Uma morte. E me parece que o médico que socorreu essa pessoa que morreu está em estado grave. E o médico lá da China, outra coisa também importantíssima, o médico da China que descobriu tudo, que teve a percepção de ver que era um surto, que era uma epidemia, que era agora uma pandemia, ele também morreu. Então a gente fica assim, muito preocupado, e eu acho que é importante a gente ficar repetitivamente falando sobre isso, que hoje quem tem acesso mesmo às redes sociais são as pessoas mais jovens. As pessoas mais velhas, pela relação tanto da Itália como da China, os mais velhos são que vão sofrer mais com isso. Tá. Eu gostaria de dar minha opinião agora, o que eu penso. Minha opinião é o seguinte, eu acho que o Brasil, tomara a Deus que Deus não permita que isso se alastre e que nós venhamos ter aí, em vários lugares, mortos com esse vírus. Peço a Deus e creio que não vai acontecer isso. Deus é maior. Mas se isso vier a acontecer, quem mais vai sofrer vai ser as pequenas cidades. As cidades mais pobres. Por exemplo, hoje nós estamos passando uma dificuldade terrível. Aqui em Itaú de Minas. E nós somos considerados uma cidade rica. Se nós precisarmos de um leito de UTI, um paciente em estado grave, ele tem que entrar na fila do SUS, esperar. É uma concorrência. E nós sabemos que isso aí só tem cura em hospitais, em UTIs. Então é uma coisa muito séria, que eu sei que é pouca a nossa fala aqui, a gente poder ajudar, mas eu acho que cada um tem que se ajudar. Porque o que a gente imagina? Países que se anteciparam e começaram a fechar fronteira, e começaram a paralisar tudo, eles conseguiram fazer com que o vírus não se espalhasse. O brasileiro tem hábito muito estranho. O país nosso tem coisas diferentes dos outros que faz com que
isso possa se espalhar. Por exemplo, eu ouvi uma entrevista de um rapaz, ele falando, o que vai ser dos caminhoneiros? Será que o caminhoneiro vai começar a transitar para o Brasil inteiro? Nós também podemos ser um meio de transmissão, de propagação. Eu não sei, eu gostaria de finalizar essa fala minha dizendo o seguinte, olha, se a Globo tomou uma medida importante de não ter aglomeração, de não ter união de pessoas que são pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas que conseguem, influenciar o nosso país, é porque a coisa não é brincadeira. Ambev, grandes empresas, lá, não sei se na Itália ou na Alemanha, ou não lembro agora, que eu não tenho lido tanto, mas eu sei que lá na Europa, empresas grandes de construção de carros estão paradas, vão parar. Então, que a gente sirva de exemplo, que a gente pegue de exemplo, principalmente a Rede Globo, que de uma certa forma impactou e moldou, durante bastante tempo a vontade e o interesse que eles tinham sobre a nossa vida, nosso cotidiano, mostrou modas, influenciou, até no nosso linguajar algumas vezes, e que a gente pega como experiência isso. Se eles, que são capazes de dominar mesmo, através de uma mídia televisiva, influenciar dentro das nossas casas, e eles estão com medo, e por que nós não iremos ter? Presidente, eu devolvo a palavra e agradeço pelo espaço. Obrigado. Quero aqui cumprimentar vocês que estão aqui assistindo, os internautas que sempre nos acompanham. Quero aqui, inclusive, pedir, que continue acompanhando os nossos trabalhos, que seja, pela internet, qual eu realmente prezo e estimulo aqui. Quero fazer um convite para que todos assistam pela internet, para que todos tomem conhecimento do que está sendo discutido e votado nesta casa. Eu queria, gente, só para deixar bem claro aos senhores, o que tem acontecido, ninguém sabe o porquê desse vírus. Uma coisa que nós não podemos deixar, eu estou vendo já aqui na região, inclusive hoje eu procurei, não a Secretaria de Saúde, mas um PSF, mais precisamente o PSF 4, e quero aqui deixar, nós não podemos esquecer dos outros vírus, porque já está tendo gente morrendo aí com o vírus da dengue, chikungunya, porque apareceu um outro, realmente, às vezes até mais importante, no tocante aí à gravidade, mas já começou o pessoal a relaxar um pouco. E eu tive a informação, porque eu fui cobrar, eu que já estou aí com 60 anos, e nós, somos aí um grupo de pessoas de meia idade, e mais ainda as pessoas mais velhas, que estamos aí em grupo de riscos. Pedir ao prefeito municipal que ele acelere um pouco as vacinas da gripe, influenza, H1N1, essas vacinas que todo ano nós tomamos. Já fui informado que mais no final do mês vai conseguir essas vacinas. Mas nós não podemos descuidar disso, porque senão a gente preocupa só com um tipo e esquecemos aí das que já mataram há pouco tempo muitos dos nossos irmãos. Quero dizer também, não lembro qual o vereador que falou, acho que foi o vereador Matheus, o valor que foi gasto
com aquele tapa-buraco lá da Coabinha, em torno de R$80 mil. Gente, se vocês forem lá, vocês vão ver que realmente é dinheiro jogado fora. A chuva que deu, lavou e acabou de sujar as ruas, porque saiu tudo, as pedrinhas, e está tudo lá para baixo. E o pessoal me procurou pedindo que eu tomasse providência. Eu falei, olha, não tem jeito de tomar providência. Aqui na Coabinha, o estado que ficou as ruas, ali praticamente é quase que tem que fazer uma cobertura em todas as ruas. E quero até registrar aqui, Giovanni, que é irmão do Roberto, nós tivemos junto, ele ficou até meio bravo, porque ele caiu lá, e na casa da mãe dele, na rua, ainda não foi arrumado. Então, falou, e com toda razão, porque se a prefeitura não conseguir fazer isso, gente, nós não sabemos o que vamos fazer mais. Sabe, tá difícil, e não adianta, é 80 mil jogado fora, jogou na rua, para a chuva vir lavar. Eu recebi várias reclamações aqui nos grupos do Facebook, de WhatsApp, e eu inclusive fui lá porque eu reclamei, eu falei, eu estou pedindo para a prefeitura a respeito do cemitério. Antes de descer para cá, eu fui lá no cemitério. A prefeitura precisa de ter um pouco mais de respeito com a nossa população. Vi lá que parece que começaram a cortar os matos, mas aquele corte por cima, que não mata o mato que ali está, já está, como se diz, já está voltando. Lá em cima, na parte de cima da capelinha, está um mato danado, alto. Então, a gente fica vendo todas essas doenças e a gente fala assim, mas da onde que está vindo? Mas você vai lá na usina de reciclagem, coitado daquele pessoal, está ali Nós precisamos de rever isso. Inclusive, eu falei com um deles ontem, que eu queria ver como que eles estão fazendo, se eles estão recebendo a insalubridade. Parece que nada. A prefeitura não está cumprindo com aquilo que foi combinado de fazer. Então, gente, quando a gente pede, fala, olha, eu pedi o tapa-buraco, infelizmente foi feito errado, mas começava, quer dizer, dá para fazer certo. Eu falei a respeito do cemitério, foi lá, para dar uma satisfação, foi lá e cortou a meia altura, inclusive não tirou, está tudo montuado, os matos que foram cortados. Quero até aproveitar, está aqui o nosso amigo Célio, que é um dos voluntários que trabalha muito por Itaú. Eu quero aqui deixar, Célio, que eu fui até mesmo procurado pelo pessoal que faz a retirada desses desses cortes de árvores. E ele pediu para me dar o recado, que assim que você for fazer algum trabalho em qualquer lugar, para você procurar eles, para eles tipo assim, marcar, você está cortando hoje, amanhã, ou depois da manhã, eles ir lá procurar realmente tirar aquilo que você está ajudando. E quero aqui, não justificando, mas o trabalho que o pessoal que faz essa limpeza de árvore, são os mesmos que trabalham na zona rural. Então você vê o seguinte, na prefeitura, tem gente que trabalha, tem gente que inclusive está acumulado de serviço, não dá conta de fazer mais, porque às vezes não tem autonomia para fazer um mata-burro, para fazer uma ponte, para arrumar as estradas, mas também tem essa dupla responsabilidade
de fazer aí o cata em árvores, galhos, folhas na cidade toda. Então, fica aqui, né, quero agradecer a esse pessoal, o Sassá, o Kleber, o pessoal que me procurou, parabenizar. Reconheço que o trabalho de vocês é bem feito, pena que vocês não tenham condições de fazer mais por falta de autonomia para fazer. E realmente o grupo de vocês é pequeno, e eu acho que daria para aproveitar mais gente que às vezes estão folgado para estar aí fazendo esse tipo de trabalho. Respeito da limpeza, gente, de buracos. Primeiro eu vou falar dos buracos. Continua a buraqueira danada. Isso que estão fazendo não está resolvendo nada. E eu quero aqui, que eu fui inclusive lá ontem, o final lá daquela rua da Coreia, Minas Gerais. Se você subir ela inteira, um absurdo, absurdo. O bairro até novo, lá nos Acácias, continuidade de Minas Gerais. Não dá. Nós já vamos terminar o mandato aí, vai terminar a gestão, e Itaú de Minas vai estar em petição de miséria. Prefeito, queria pedir mais uma vez, nos ajude, atenda os nossos pedidos, que nós estamos pedindo aquilo que o povo quer pedir, que não tem nem condições de vir na prefeitura, porque o senhor não recebe. Então, atende, procura nos atender, que com certeza a administração pode melhorar um pouco. Queria também pedir à administração, os senhores vereadores devem ter ficado sabendo, não acredito até que foram convidados, porque esta casa não foi convidada, que a administração formou um comitê para estar aí discutindo as coisas desse novo vírus. Então eu queria pedir, né, à secretária de saúde, ao prefeito municipal, que ele tenha paciência, que ele tenha assim compreensão, melhor dizendo, que nós precisamos de estar aí convidando as igrejas. Nós temos várias igrejas em Itaú, para a gente passar o perigo, a forma que nós podemos estar ajudando aí o nosso povo. Eu cobrei na sessão passada a respeito do álcool gel, de sabonete, de papel toalha, lá no pronto-socorro. Mas fui hoje, lá na rodoviária, gente, é um absurdo, um absurdo. Então, não adianta só formar esse comitê, mas nós precisamos de tomar atitude. Eu acho que antes de uma obra grande, um edifício, uma obra maior seria salvar vidas, dar remédios, dar atendimento médico. Então eu pediria ao senhor prefeito que tivesse dó dessa nossa população. Nós estamos aí, como eu disse na terça-feira passada, tive em Belo Horizonte e fiquei sabendo que o Marquinhos mecânico teve que passar por mais uma cirurgia, a quarta. Então, fui lá pedir para ver se nós conseguimos aumentar as guias, as internações pelo SUS Fácil aqui em Itaú de Minas. Então, eu acho que é esse tipo de trabalho que nós precisamos de estar correndo atrás, sabe? Infelizmente, tudo que a gente pede, tudo que a gente fala, o prefeito leva para um outro lado, acha que a gente está fazendo política. Política não precisa fazer. O povo está vendo. O povo já viu. Então, eu acho que o prefeito e nós vereadores estamos aí para administrar
esse resto de tempo, administrar aquilo que o povo nos entregou para administrar. Então vamos ver se a gente consegue aí estar ajudando esse povo. Uma outra coisa, só para que, se vocês tiverem um tempo, depois dessa sessão, né, a gente vai fazer uma extraordinária para a gente findar esse projeto que o vereador Donizete veio aqui e insistiu para a gente colocar, mas depois de corrigido, nós prontamente estamos colocando. É o seguinte: nós vamos fazer uma reuniãozinha para a gente discutir o que vocês acham melhor, tanto para a Câmara Municipal, servidores, vereadores, como o povo que está vindo aqui. O PROCON, ele está com atendimento alto. Então, é uma das coisas que a gente quer focar, sabe? Pensamos em algumas ideias aqui, mas a gente gostaria de estar passando, se alguém puder estar aguardando para também participar dessa conversa, para que a gente possa estar melhorando o atendimento sem risco para a nossa população. Eu quero aqui encerrar e já convocar uma outra sessão logo após essa. Conforme já divulgado, convoco uma sessão extraordinária sem remuneração para a segunda votação dos projetos, ora aprovado em primeiro turno. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.